Paulo. São Paulo ganhou, classificou, mas isso fica em terceiro plano depois do que... Cara, eu não vou colocar no condicional, aconteceu. Um jogador não sai chorando de campo à toa, né? Ao que tudo indica, Bobadilla partiu para cima do venezuelano, que joga no time do Talleres, time argentino do Talleres, e proferiu ali uma ofensa xenófoba que a gente não pode aceitar, né, Bruno Camarão? Pois é, bom dia a todos vocês. O Navarro, que é justamente atleta do Talleres da Argentina, equipe derrotada pelo São Paulo ontem no estádio do Morumbi. São Paulo classificado à próxima fase da Libertadores da América como a melhor campanha da chave, registrou uma denúncia contra justamente o volante paraguaio, Bobadilla, depois justamente desta partida por conta de um ato xenófobo. O jogador ele foi aos microfones e detalhou como é que foi essa discussão com um atleta do São Paulo. Vamos ouvir então o Navarro depois do jogo. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. ¿Usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. Venezuelano de merda. Essas foram as palavras proferidas. Venezuelano morto de fome. Morto de fome. Essas foram as palavras proferidas pelo Bobadilla, direcionadas ao Navarro, perdão. E aí ele fala desse contexto. O São Paulo estava comemorando o gol do Luciano e o Navarro, né, na confusão do lance, é o seguinte: ele vai em direção aos jogadores do São Paulo e tipo, pô, vamos lá, né? Voltem aí, comemorem mais rapidamente pra gente tentar reiniciar. E aí o Bobadilla chega ao Navarro e o Navarro explica: agora você quer pressa? Ele falou, mas como assim quero pressa? Eu sempre quis pressa, a gente precisa ganhar essa partida. Aí ele falou, seu venezuelano morto de fome. E aí, obviamente, o Navarro chora em campo, as imagens viralizam, e ele, depois desse discurso rápido, né, numa mini coletiva ali, numa zona mista em que ele atende a imprensa, ele enaltece a postura de jogadores do São Paulo. Sabino, o equatoriano Arboleda, também o venezuelano Ferrarese, jogador de São Paulo. São Paulo tem um venezuelano no elenco, né? E o Bobadilla se pronunciou dessa forma. Ele falou que recebeu a solidariedade de grande parte desses jogadores, né, justamente fortalecendo a ideia de ele ir adiante em relação à denúncia. Só que a polícia, quando foi ao vestiário do São Paulo tentar justamente ouvir o Bobadilla, ele não estava mais lá. Ele já tinha deixado o Morumbi, então ele acabou não sendo levado para o Jecrim, o juizado especial criminal no estádio. Horas depois, nas redes sociais, o Navarro faz essa postagem dizendo algo como: gostaria de ter a solução nas minhas mãos para a fome no meu país, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que haja muito que se possa fazer em relação à pobreza mental. Nunca terei vergonha das minhas raízes. Irei até o fim diante do ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil nas mãos de Damian Bobadilla. Não há espaço para discurso de ódio no futebol. 9h52, nesse instante da quarta-feira, o São Paulo não fez nenhuma nota oficial aí nas redes sociais, não se pronunciou sobre o caso. E na coletiva, o técnico São Paulo, só um parêntese, que sempre é muito voluntarioso quando é vítima de atos racistas, xenófobos. Lembra do episódio do grafite? Exatamente. O São Paulo vai à delegacia, o São Paulo não deixa o jogador sair do Morumbi. O São Paulo, ele demanda punição exemplar e providências imediatas quando é vítima. Pois é. Quando o São Paulo está envolvido, ele silencia a respeito do assunto por mais de 12 horas. E no calor do jogo ainda, né, na coletiva, mas obviamente já era todo um novo contexto, né? A informação nova, a notícia nova não era a vitória do São Paulo, era justamente o caso de xenofobia. E óbvio que seria tema da entrevista coletiva de qualquer representante envolvido. Foi o técnico Luiz Ubeldia falar, justamente representando o São Paulo, e logo nas primeiras questões ele foi abordado sobre o tema. E aí ele soltou essa que a gente também vai ouvir aqui na Band News FM. Dois perguntas. Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos. Y las primeras preguntas tienen que ver con... Ahora, si hubiésemos perdido o empatado, seguramente eran... Y las trocas, y el planteamiento, y la torcida está enojada. Yo no sé. Yo la verdad entiendo cada vez menos
el mundo actual. Y ustedes pertenecen a este mundo actual. Me sorprenden cada vez más. Siguiente pergunta. Próxima pergunta. Não vamos tratar disso aqui não, né? Esse mundo atual é muito complicado, né? Em que a xenofobia, o racismo se reverbera, né, com indignação. O Zubeldia não demonstrou nenhum tipo de empatia. Ele, que é um estrangeiro em terras brasileiras, não demonstrou nenhum tipo de empatia com um jogador em campo, que não era do time dele, é verdade, mas que sofreu justamente um ataque de um atleta do time dele. Então, óbvio que o Luiz Zubeldia seria questionado sobre isso e se incomodou pelo fato de não abordar assuntos técnicos, táticos, físicos do jogo. A classificação do São Paulo, uma vitória importante. Ele ficou incomodado com o fato de o tema ter sido colocado logo nas primeiras questões na coletiva dele. Eu voltei ouvindo a coletiva do Zubeldia, do evento de ontem, e cara, ia ficando cada vez mais irritado com a atitude arrogante, mal educada do técnico do São Paulo com os repórteres que estavam lá fazendo o que é óbvio, perguntando a opinião do líder do time a respeito de um episódio criminoso que aconteceu ontem no Morumbi, envolvendo um atleta dele. Né? Ele que é também um sul-americano. E veja, depois houve outra pergunta. Um segundo repórter insistiu na questão e ele foi mais mal educado ainda, como se fosse uma obrigação dos repórteres fazerem as perguntas que ele quer responder e não as perguntas jornalisticamente mais relevantes, porque, Camarão, o São Paulo ter ganhado e classificado é importante para quem estava na arquibancada. Claro. Esse assunto é muito mais importante. Esse assunto, ele extravasa as páginas da editoria de esportes. Né? É um caso gravíssimo, é uma questão pulsante aqui na América do Sul, especialmente no Brasil. O Zubeldia não pode fazer de conta que ele não faz parte desse contexto. Ele é um argentino. E a pergunta do primeiro repórter foi extremamente cuidadosa. Zubeldia, eu não sei até que ponto você está informado, eu não sei se você já pôde conversar com o Bobadilla, ele foi com todo cuidado. Sim. Então eu vou fazer uma pergunta em um contexto mais amplo, porque o repórter ele quer uma declaração do técnico do São Paulo, ele precisa voltar para a redação com uma declaração que o Belmonte não dava, que o Casares não dava, que o jogador também não dava porque saiu pelos fundos. Eles precisam repercutir o assunto, eles precisam trazer a repercussão do assunto para a redação. E, obviamente, a entrevista coletiva serve para isso. Então ele foi, não quero nem que você fale a respeito do caso específico. Eu gostaria que você falasse sobre como é que é a sua visão a respeito da quantidade de vezes que temos aqui na América do Sul casos de racismo, casos de xenofobia, né? Homofobia. Não parece que falta ao latino-americano uma consciência de como somos todos nós muito parecidos, né? Gostaria que o senhor discorresse a respeito desse assunto. E aí veio o Zubeldia com esse discurso ridículo. 2 perguntas e ninguém pergunta o que eu quero responder, meu time acaba de classificar. E aí vira o comentarista do que não aconteceu. Se eu tivesse perdido, vocês estariam... Cara, um papo furado. Pois é. Né, para não responder sobre a coisa mais importante que aconteceu ontem em campo, e ainda por cima de uma maneira extremamente mal educada. E outra, mentiu ali. Não sei do que você tá falando. Como não sabe? Como não sabe? Foi na frente dele. Ele tava lá. Dessa vez ele não foi expulso, tomou um amarelo. Mas tava lá. Como é que ele não viu? Como é que ninguém comentou com ele? Como é que ninguém... Ele disse que ele fica isolado num canto e não conversa com ninguém. Ligo pra minha mãe, ligo pro meu irmão. Porra, o irmão dele não teria falado, caramba, Zubeldia, o que aconteceu aí? Ô, Luiz. Luizito. O que passou, hein? Babadicha. Nada. Não soube de nada. Lamentável a atitude do São Paulo, lamentável e mal educada a atitude do treinador do São Paulo, que precisa ter uma consciência de que cada um ali está no seu papel. O repórter pergunta, ele responde, ou não responde, mas ele não é um Budsman de pergunta de repórter. Assim como quando ele dá a resposta mal criada, a gente não fala, mas que merda de resposta, hein, Zubeldia? Quer dizer, eu falo aqui. Mas lá na frente dele não, porque isso não faz sentido. A pergunta, a função do repórter é perguntar, a função dele é responder, e a nossa função é comentar a respeito daquilo que acontece. No caso não acontece, né? O São Paulo parece que está esperando o assunto morrer, talvez todo mundo esqueceu o que aconteceu, e pensar no próximo jogo, porque é disso que o Zubeldia quer falar. Aplausos pelo jogo de ontem e escalação do time para o jogo contra o Bahia. Desculpa, Zubeldia, mas tem coisa mais importante acontecendo.